Mas fala, nerds, beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje, quero tentar algo diferente. Na verdade, eu trouxe aqui uma matéria do site GamesRadar.com que estará aqui na descrição do vídeo com as 10 melhores histórias do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube. Me siga no Instagram, que é o @GreatestCollection, e comentários, claro, aqui embaixo. De preferência, faz aí a sua listinha das melhores histórias do Batman e conta pro haterzinho aqui quais são elas e bora pro vídeo! A história escolhida para o 10º lugar é O que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. A gente tem Neil Gaiman e Andy Kubert. Neil Gaiman, claro, escrevendo uma história que é meio viajada, com Andy Kubert tentando emular os traços de alguns diferentes artistas. Essa história do Gaiman, segundo o site, é uma carta de amor ao personagem, e eu vou falar pra vocês, eu já li essa história muitos anos atrás, e na verdade eu detestei essa história, então me desculpa, GamesRadar, eu não sei de onde vocês tiraram uma carta de amor dessa história, mas claro, respeitando aí todos os fãs que curtem bastante. Na verdade é uma homenagem, né, como eu falei, ao longo dos anos, e como o personagem mudou durante décadas e décadas de Batman, e de histórias e de universo de si. Mas enfim, todas as histórias que estão aqui nesse top 10, se você ainda não leu, é hora de você começar a ler, porque são histórias essenciais para conhecer mais sobre o personagem. Número 9, A Corte das Corujas. Pois é, meus amiguinhos Scott Snyder e Greg Capullo. Rapaz, eu vou falar pra vocês, a arte do Capullo é muito sensacional, só que o haterzinho aqui não é muito fã do Scott Snyder. Eu confesso que já tentei ler essa fase muitas vezes. Ainda era dos tempos da Panini, quando eu comprava mensais, e eu me lembro que na época eu fui até o Batman Ano Zero, lá para edição 21, 22, e depois disso ainda dei chance para os encadernados, e realmente o Snyder não me pega como um cara que escreve bem. Mas enfim, Corte das Corujas é uma história muito popular que aconteceu lá nos Novos 52. Conhecemos então essa tal da Corte das Corujas, que na verdade é um grupo ali que está desde o começo ali da cidade, tem ligação com a família do Bruce Wayne, e tudo ali feito meio que debaixo dos panos, na escuridão, meio que uma parada religiosa, um culto. E rapaz, é uma história bastante interessante, mas que infelizmente não é pra mim. E vamos então para a história número 8. O Homem que Ri. Pois é, essa é uma história que eu tenho vergonha de falar que eu nunca li. A gente sabe que a galeria de vilões do Batman é uma galeria muito grande, e dentro dessa galeria grande, marcante, impactante, nós temos ninguém menos que, claro, o Coringa. Essa história é escrita por ninguém menos que o Ed Brubaker, que é um cara que eu respeito demais, que colocou o Capitão América lá no topo na Marvel, assim como ele também fez uma baita história depois do Bendis ter deixado o Demolidor para ele ali na Marvel nos anos 2000. E rapaz, o Brubaker é um cara que com certeza merece muito destaque. Mas falando do personagem do Coringa, a gente sabe que ele teve uma série de mudanças ao longo dos anos, claro, porque ele é um personagem que está no Batman ali desde o começo, desde o início de tudo. Mas essa história é mais uma pegada moderna, com diálogos que trazem ali o passado, o presente e o futuro tudo junto. E outra coisa que a gente tem que destacar, que além da arte do Doug Mahnke, que desenhou magistralmente o Lanterna Verde ali pelo run do próprio Geoff Johns, é a sua versatilidade, a beleza dos seus desenhos, e principalmente trazendo a violência desse personagem nas páginas do quadrinho. Pois é, eu preciso muito ler O Homem que Ri. E lembrando a vocês que todas as histórias que eu mencionar aqui estarão aqui para você comprar pelo link da Amazon, tanto as edições nacionais que nós temos aqui no mercado, quanto as edições importadas que eu encontrar, tá? Lembrando que usando os links aqui na descrição você ajuda sempre o canal. Então sempre que for fazer sua comprinha lá na Amazon, lembra do haterzinho, e vamos aí para a próxima história. Número 7, Batman Silêncio. Pois é, rapaz, a primeira coisa que chama muita atenção nessa história, sem dúvidas, é
é a arte magnífica do Jim Lee. Eu, assim, como um filho dos anos 90, sou um grande admirador desse cara, principalmente nos X-Men, que foi o ápice do Jim Lee, assim, aquelas capas maravilhosas, aquela arte maravilhosa. Inclusive, estou bem ansioso para o relançamento das edições Omnibus pelo Jim Lee, ali junto com Chris Claremont e tal. Mano, sou muito fã desse cara, e daí ele veio pra DC. Pois é, tem muito tempo, ó, ele tá na DC e, rapaz, talvez o Batman Silêncio seja um dos grandes materiais que ele chegou a desenhar, porque a arte do Jim Lee em Batman Silêncio é muito incrível. A gente realmente vê um grande desenvolvimento, um grande crescimento, e além, claro, de trazer aí um novo vilão. Esse vilão que tem uma relação muito próxima com o Batman, que é exatamente o vilão chamado Silêncio. Essa história é escrita por ninguém menos que Jeff Loeb, que também vai estar mais uma vez aqui nesse top 10 daqui a pouquinho. E aliás, eu admiro muito o Jeff Loeb, tanto na Marvel quanto da DC. Particularmente, eu não sou muito fã de Batman Silêncio, por pelo menos um pouquinho mais da metade ali. Eu curti bastante essa história e depois eu não gostei muito da conclusão. E a gente tem, inclusive, aquele beijo que ninguém esquecerá, jamais esquecerá, da Mulher Gato e do Batman ali com Jim Lee desenhando, que ó, ficou sensacional. Número 6, agora a gente falou lá no comecinho no top 10 do que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Vamos falar aqui de Descanse em Paz, Batman. São duas histórias bem viajadas e dessa vez pelas mãos de ninguém menos que Grant Morrison. O Morrison é bastante doido, todo mundo sabe disso, e Descanse em Paz, ou simplesmente RIP, é uma história bem viajada, mas que ao mesmo tempo serve aí como uma homenagem ao personagem. Grant Morrison tem um conhecimento gigantesco do universo DC e, claro, tem um conhecimento gigantesco do Batman como um personagem. Então, rapaz, é uma história que está realmente em boas mãos e que ele conseguiu ali ligar a crise final, que também foi escrita por ele, e daí trouxe de volta personagens como a Kate Kane e também o Damian Wayne, que sem dúvidas é o meu Robin favorito. Me desculpem aí vocês que são fãs do Asa Noturna. Falei. Número 5, Morte em Família, que inclusive vai ganhar uma edição deluxe pela DC. Estou muito empolgado para isso, porque eu li esse material através do Kindle Unlimited há alguns anos atrás e simplesmente achei muito legal. Confesso que não tinha lido até então, mas gostei bastante dessa história. E rapaz, ela é escrita por ninguém menos que o grande Jim Starlin, um cara que eu admiro muito, que eu sou muito fã, que criou um universo cósmico fantástico da Marvel, criou o Dreadstar, que inclusive já teve vídeo aqui das edições Omnibus desse personagem, mas ele aqui junto com o seu companheiro Jim Aparo, que desenhou vários e vários anos aí o Batman, fazem essa história aqui que traz a morte do Robin. Pois é, esse momento aqui na vida do Batman é algo que o marcou na sua cronologia para sempre. É um evento impactante, é um evento ao mesmo tempo triste, e é isso aí, né? Pé de cabra nele. Número 4, e totalmente injustiçado, pelo menos de acordo com o meu gosto pessoal. Rapaz, eu falei que o Jeff Loeb ia voltar, e ele voltou com ninguém menos que Tim Sale, que é um baita desenhista. Rapaz, eu sou fã dessa dupla que já escreveram, desenharam, inclusive o Homem-Aranha Azul é feito por essa dupla maravilhosa, Demolidor Amarelo, Hulk Cinza, Capitão América Branco. Enfim, essa dupla é fantástica e essa é a minha história favorita do personagem. Então, em vez de estar em quarto lugar aqui, o haterzinho colocaria ali em primeiro lugar o Longo Dia das Bruxas, e na verdade toda a quadrilogia feita por esses caras é uma história muito fantástica. Mas o Longo Dia das Bruxas é o seguinte: é um assassino serial killer que mata em datas comemorativas, por exemplo, o Dia das Bruxas. E rapaz, essa história aí envolve um mistério tão bacana e é tão bem desenvolvido e ao mesmo tempo tão bem desenhado, que felizmente eu tenho aqui na estante, ó, essa edição maravilhosa em formato Omnibus, que ainda tenho que trazer aqui pra vocês, né? Toda a fase completa desses caras pelo Batman. Tá aqui no top 5? Tá, mas merecia estar em primeiro lugar? Eu acho que sim. Terceiro lugar, e rapaz, eu discordo totalmente. Nós estamos falando aqui de Asilo Arkham. É verdade, ela é feita pelo Morrison, mais uma vez o Morrison, e juntamente com o Dave McKean, que é um cara que desenha muito bem, só que é um desenho mais assustador, mais aterrorizador, sem dúvidas. Aqui nós temos um Coringa bem marcante e na verdade a arte é muito bonita. Nessa história aqui o Coringa toma o Asilo Arkham aí como refém.
e toda a história gira em torno desses dois personagens, de como o Batman vai colocar as coisas novamente no eixo. Vitória do Batman no final, sim, mas que é uma história bem lembrada e bem marcante, principalmente por causa da sua arte, isso é. Pelo menos podemos falar que esse é um dos quadrinhos mais diferentões do Batman, porque a gente junta esses dois caras, Morrison e McKean. No segundo lugar, quem será que está aí nesse top, hein? Deixa aí no comentário, não vale spoiler, tá? E me fala aí, qual que é o segundo lugar e qual que é o primeiro lugar, antes de eu anunciar aqui. Não vale lá na frente e depois voltar para comentar, tá? Vou dar um tempinho para vocês enquanto eu vou falando aqui, mas estamos aí bem próximos de acabar esse top 10 e espero que vocês estejam gostando. Vamos para o segundo lugar com nada menos que o Cavaleiro das Trevas, de ninguém menos que Frank Miller. Essa história aí talvez seja a história que revolucionou, que mudou o personagem para todos sempre, trazendo uma abordagem mais sombria, uma abordagem mais pesada e ao mesmo tempo não deixando de lado aquele lado humano do Batman, né? Trazendo aí as suas fraquezas à tona, principalmente aí numa luta muito impactante contra ninguém menos que Superman. Pois é, uma luta mano a mano, mas que claro precisou de uma ajudinha da armadura ali para trocar um fight com Superman. É um dos marcos da indústria dos quadrinhos de todos os tempos, isso é, e com certeza merece estar aqui, pelo menos no top 3, o Cavaleiro das Trevas mudou o mundo como nós lemos hoje em dia, né? Veio tudo por causa desse cara que também redefiniu tantos outros personagens como o Demolidor, ele escreveu também Sin City. Mano, Frank Miller é um cara muito soberbo, é um dos grandes deuses aí dos quadrinhos. E não é à toa que Frank Miller volta aqui mais uma vez com o primeiro lugar. E rapaz, eu pensando aqui, acho o primeiro lugar muito justo, porque essa é uma história muito fantástica, escrita ali no finalzinho dos anos 80. A gente tem Frank Miller e o Mazzucchelli que faz um trabalho fantástico. Esse é um material excepcional e aqui o Miller traz uma abordagem do primeiro ano do Bruce Wayne como o Batman, como ele se tornou o Batman e como foram os seus primeiros desafios aí como um super-herói, como o herói de Gotham. Essa história é imperdível, essa história é fantástica e com certeza aí tá no meu top 3 de melhores histórias do Batman. Então, nerds, esse foi o nosso top 10 aqui de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Vão atrás desses materiais, se vocês ainda não têm eles na coleção, que são materiais, claro, essenciais. E eu tenho que correr atrás, pelo menos aí, do Homem que Ri, porque é uma história que eu nunca li. Mas as outras histórias eu considero realmente, assim, pelo menos impactantes, marcantes para a cronologia do personagem, que sem dúvidas aí vocês precisam pelo menos ter lido. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, faz o seu topzinho aqui, deixa pro haterzinho ler, pelo menos aí o top 5, ou se você quiser ir mais além, faz aí o seu top 10 das melhores histórias do Batman. E se faltou alguma história que você curte também, claro, deixa aqui nos comentários. E bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!